Opa, galera, beleza? Salve, salve! Bem-vindos a esse canal. Esse é um canal de simulação baseado no X-Plane versão 11. A gente sabe que já tem o 12, mas eu ainda estou no 11. Sem muitas delongas, já vou dando partida aqui na parte elétrica, em seguida nos motores. E durante o starter a gente vai conversando. Esse é um voo simulado onde tem como trajeto Vitória da Conquista, Salvador. ICAO Serra Bravo Quebec Victor, Serra Bravo Serra Victor. Para controle da aeronave eu não tenho ainda o manche, então estou controlando-a com o mouse. Por isso você vai ver aquele quadradinho incomodando ali no painel principal da aeronave. Agora vamos falar um pouco sobre Vitória da Conquista. É uma cidade, fica no interior da Bahia, uma das principais. Vitória da Conquista para mim é uma cidade muito importante, com cerca de 350 mil habitantes, fazendo dela a terceira maior cidade da Bahia. Do interior do Nordeste ela é a quinta, conhecida também por um clima frio que é peculiar de lá. É uma cidade que fica a uma altitude de mais de 900 metros em relação ao nível do mar. Beleza, motor esquerdo já foi dada a partida, aguardando até a estabilização dele e em seguida daremos início ao motor direito. FMC já foi preenchido com o trajeto que a gente vai fazer até Salvador. De repente no outro voo a gente passa esse detalhe mais do preenchimento do FMC. Aqui a gente agora tem uma visão aberta. Aí está o painel superior, configurando os motores para assumir o comando e em seguida desligando o APU. E agora configurando o ar-condicionado. A altitude escolhida para essa rota foi de 33 mil pés, o equivalente a 10 mil metros. Como trata-se do meu primeiro voo assim, eu não tenho tanto conhecimento e domínio para te mostrar o checklist desde o start da aeronave, né, detalhado, para poder passar para vocês. Mas no próximo vídeo a gente passa esses detalhes também, porque a gente vai aprendendo com o tempo. Dando uma olhada agora no painel inferior central. E agora destravando os freios de estacionamento. Por ser um aeroporto aqui no simulador pequeno, a gente não vai ter o pushback aqui. Então a gente dá um jeito de sair com a aeronave aqui mesmo. A gente vai manobrando aqui levemente para a direita para tentar fazer uma saída aqui. Dando um pouco mais de potência e ajustando os flaps para 5 graus. Ajustando o auto brake para a posição RTO. Ligando as luzes de táxi, que já era para ter feito isso. Por isso, a extrema importância do checklist. Vista externa da aeronave com um plano mais aberto. Em nós, eu ainda não sei qual é a velocidade máxima permitida ou a mínima no processo de taxiamento da aeronave. Para gravar essa simulação eu usei o OBS, até porque ele grava o áudio, já que o vídeo, apesar de bem gravado direto pelo X-Plane, mas ele não grava áudio, não sei porquê, é uma coisa deles lá. Então eu gravei o vídeo pelo OBS. Essa máquina é uma máquina que não é uma máquina perfeita para esse tipo de segmento. É um Mac Studio, a placa de vídeo é uma placa... Não é para esse tipo de coisa, mas ela tem uma performance até razoável. Mas com certeza uma placa de vídeo dedicada, uma máquina preparada para isso, a gente vai ter um show de imagens, né? Ingressando na pista, e ainda faz parte do taxiamento. Esse aeroporto aqui não tem uma pista lateral até a cabeceira. Então a gente vai pela pista principal mesmo, já com os estrobos ligados. Eu acredito que esse voo leva uns 40 minutos de Vitória da Conquista para Salvador. Não posso esquecer de ligar o cronômetro. Esse é o momento que eu mais gosto de ver, mas quando estou cansado eu tento ver e acabo pegando no sono. Quando eu acordo já está lá em cima. Falei, pô, perdi a decolagem. O tempo não está tão bom aqui em Conquista. Em Salvador parece que está mais fechado ainda. Vamos ver até lá. Quando a gente chegar lá já anoiteceu. Mas sabe, quando a gente não usa o checklist direitinho, sempre fica a impressão de que a gente esqueceu alguma coisa e a gente acaba lembrando quando tá lá em cima. Mas são coisas que a gente vai se adequando e aprendendo, né? Um processo de aprendizado é longo, ainda mais para quem não pratica como eu. Eu sou apenas um curioso, eu gosto muito desse assunto de aviação. Mas nem de longe eu entendo isso. Uma coisa que o X-Plane para mim deixa a desejar, na verdade, é a maioria dos simuladores de avião.
o som do flyby, ou seja, o som da aeronave passando, não é realista, não traz uma sensação de que existe um motor cortando o ar naquele momento, passando por você. Aquele efeito dele passando não é legal. Não sei se isso já está corrigido no X-Plane 12, se está melhorado, confesso que não sei. Minha expectativa é que talvez um pack de som, alguém lance aí um pack de som justamente para essa questão do flyby. Seja uma coisa legal. Flypass ou flyby, eu não sei como é que fala isso aí. Aqui eu já vi que estou correndo muito, ó. Vou ter que segurar um pouco mais no freio aqui para poder fazer essa curva. Uma outra coisa, por falta de costume, a visão interna é muito diferente da visão externa. Você pensa que já está fora da pista, mas quando você pega a visão de fora, você vê que tem muito espaço ainda para a aeronave utilizar e fazer a manobra. Aí parece que eu já estou fora da pista, por exemplo. O que se sabe é que as árvores no X-Plane 12 agora é realmente em 3D. Se você aproximar dessas árvores aqui no 11, você vê que é apenas um filete assim, é uma coisa muito falsificada. Eu acredito também que esse gramado aí é por limitações do hardware, né? Como te falei, não é uma máquina dedicada para simulação. Posicionando a aeronave na cabeceira 15 da pista de Vitória da Conquista, preparando para a decolagem. Aí tem uma luz que eu ligo aqui dentro. Essa luz ativa a comunicação do piloto, preparar para a decolagem. Desligo a luz de táxi e acendo as landing lights. E não posso esquecer também de ligar o cronômetro, que aí eu vou ter realmente o cálculo de tempo de voo. Ajustando aqui o auto throttle. Ativando agora o N1. E ativando o mouse aqui para ele ser o controlador. Já apareceu aquele quadradinho lá. E aqui vamos nós. O vento às vezes fica jogando a aeronave para fora da pista e a gente está sempre corrigindo, né? Já vou ativar o piloto automático, pense no medo. 400. Recolhendo o trem de pouso. E agora o comando total do piloto automático. Eu falo no medo quando bota no piloto automático porque por essa falta de expertise na programação do FMC, eu fico na dúvida se programei realmente o FMC certo. Recolhendo os flaps para a posição 0. Ajustando o auto brake de RTO para o inativo. E ajustando o trem de pouso para a posição off. Aqui já estamos tomando a proa de Salvador. Olha aí o som do flyby. Não é feio não. Mas na realidade não é assim, ele é mais envolvente. Quando na vida real, como passageiro, eu gosto de pegar o meu celular mesmo no modo avião, né? E tentar com o GPS dele ver o velocímetro, tentar ver a velocidade que o avião está desenvolvendo naquele momento. Mas o GPS lá em cima é muito difícil funcionar, porque não está no chão, né? Então tem que ter muita sorte para uma hora ele funcionar. Ele funciona por alguns segundos, depois para. Como já passamos dos 10.000 pés, é hora de desligar as landing lights. Quando chegar mais ou menos nos 25.000, aí a gente desliga os estrobos.
E estamos caminhando para 4 minutos de voo e subindo. Isso é uma coisa que eu sou muito verde ainda na questão do DME, VOR. Eu ainda não sei como navegar com esses equipamentos. O ajuste de altitude estava para 27 mil, mas eu tenho que jogar ele para 33 mil, que vai ser a altitude de cruzeiro. Senão o computador ele para aí nos 27 mil. 3 coisas que me marcam muito quando eu estou voando é a pressão no ouvido. Quando ele tapa, quando ele destapa, eu fico só equalizando o ouvido, como se diz, né? Eu acho isso muito curioso. Outra coisa, a temperatura externa. À medida que a aeronave vai subindo, vai ficando mais frio. Isso é muito interessante. Como é que a gente consegue manter uma temperatura agradável dentro da aeronave, sendo que está um frio terrível lá fora, né? E outra terceira curiosidade é a velocidade. A aeronave está a uma certa velocidade no ar, mas essa velocidade no ar não corresponde à mesma velocidade em terra. Eu sei que tem muita gente que curte o gráfico, curte mais a diversão do jogo, entendeu? Eu, assim, quanto mais simulado, melhor. E eu não presto para nada esse lance de simulação, porque eu não entendo muita coisa. Eu sou apenas curioso, mas para mim, quanto mais simulado, melhor. Na verdade, eu estou querendo dizer que eu preciso estudar, é isso. view a selection of complimentary as well as on-demand TV shows, movies, and music. You will find that this screen will work best with just a light tap of your fingertip. Feel free to use your own headsets. Otherwise, if you do need a headset, eu estou aproximando a visão aqui porque parece que a gente já vai passar no fixo Orapa. Aí tem uma visão aí de um passageiro aí sobre a asa, né? Já na casa dos 21 mil pés, preparando para daqui a pouco desligar os strobos. É aquela luz que incomoda de noite, que pisca muito forte. Aí está ela, bem discreta sobre as asas. Se fosse assim, meu amigo, mas não é nada assim, é muito mais forte. E precisa ser, né? Na verdade é um sinal para outras aeronaves que tem uma aeronave ali. Essa visão da Lua aí tá mais para Top Gear 3000, aqueles planetas lá. E aí está esse operador tablet aí, esse negócio aí é um monte de configuração que o Zibo disponibilizou para nós, né? É muito interessante aquilo ali. Esse ponto aí no meio parece até uma estrela ou o planeta Vênus no fim de tarde, mas não é não, viu? Lembrei agora dos longos voos, como é para a Europa, saindo de São Paulo, de Brasília. A sorte de não ficar pior é que as poltronas não são iguais a das aeronaves que fazem os voos nacionais. Muito embora não é tão diferente não. Mas é uma diferença suficiente para você não se cansar tanto, porque as poltronas dos voos nacionais, francamente, hein? Você passar 8, 9, 10 horas sentado na poltrona dessas aeronaves que fazem os voos nacionais, gente, acho que você sai dormente, vai direto para o médico. E agora já podemos desligar os estrobos. Eu sou velho, não sou tão novo não. Eu sou do tempo da Varig, Transbrasil, VASP. Voei muito de VASP. Lembro até que eu tinha um bilhete, quando as passagens eram emitidas daquele jeito, você ia numa agência, recebia um bilhete, coisa mais linda, parecia até um talão de cheques. E aí tinha a foto de um MD-11, uma nova aquisição da VASP, um MD-11 lindo. Eu falei, poxa, será que eu vou nesse avião de Salvador para Rio de Janeiro? Não sabia de nada, era apenas propaganda. O avião que a gente voava naquela época muito era o 737-200. Então eu fui para a sala de embarque, fiquei procurando o portão que eu ia embarcar, procurando o tal do MD-11, aquele avião lindo com uma terceira turbina lá na cauda. Mas quando eu olhei meu portão de embarque, quem estava estacionado lá? O Boeing 737-200, o famoso charutinho
A turbina mais barulhenta que eu já vi na minha vida. Não sei se vocês já perceberam que o tempo de voo de um lugar para outro nem sempre é o mesmo tempo de voo no sentido inverso. Como eu sou curioso, eu procuro saber essas coisas, sabe? E aí descubro que é o quê? É o vento, né? Viajar contra o vento, a aeronave desenvolve uma velocidade. A favor do vento, é a velocidade normal da aeronave somada com o empurrão do vento. Por exemplo, de Salvador ao Rio de Janeiro, chega a ser geralmente 1h50, 1h55. A volta, 1h40, 1h30. Já peguei um voo da Transbrasil, pelo menos o comissário informou que o tempo de voo seria 1h20. Outra vez eu em Salvador, fiquei curioso, ia pegar o voo não sei para onde. E fiquei olhando justamente uma aeronave da VASP, um 737-200, um charutinho. Do outro lado da pista, lá do outro lado, acelerando bem forte, e você percebia que o cara meio que estava segurando no freio o piloto, sabe? E acelerava muito, a aeronave não saía do lugar, mas ela cuspia umas labaredas de fogo enormes por trás, e o estrondo que dava na turbina. Alguém me disse que fazia aquilo limpando a turbina. E eu sou muito curioso com isso. Até hoje eu não sei o que é isso na verdade. E chegamos a um nível de cruzeiro, né? Nesse nível os motores descansam um pouco, porque não estão tendo que empregar tanta força para jogar a aeronave mais para cima, em subida. A aeronave agora está voando mais em linha reta. Então, com certeza, os motores eles sofrem menos, vamos dizer assim, e diminui um pouco a sua potência. O pessoal da aeronáutica vai assistir isso aqui, gente que tem mais entendimento, e ficarão horrorizados com a minha fraseologia, que é terrivelmente feia, não tem nada a ver, é de leigo, entende? Mas eu gosto o que Lito falou, eu acompanho aquele canal dele, Aviões e Músicas. Ele falou que a aeronave voa é torta mesmo. E você vai ver, velho, faz todo sentido. Existe vento soprando ao contrário e para outra direção, e a aeronave está todo tempo corrigindo isso. Mas, ok, daqui a pouco a gente inicia o procedimento de descida e eu já tenho que informar ao computador que ele está liberado para descer, como foi programado já. Então eu já vou ajustando o controle de altitude para o mínimo. Eu não sei porquê, mas quando chega na hora de descer, parece que o computador do avião, ele lê esse controle de altitude para ver onde está. Porque ele só acompanha a descida se ali tiver ajustado já para a descida também. Ou seja, se o FMC está programado para descer quando chegar em determinado lugar, mas esse controle de altitude não tiver definido para o mínimo também, ele não desce. E aqui eu só vou informar a tripulação virtual que a gente está em nível de cruzeiro, né? Ladies and gentlemen, the seatbelt lights off. You're free to move about. Once you are seated, we recommend you keep your belts fastened. Thank you. Moving up, keep a little closer. Meanwhile, please sit back, relax, enjoy the trip with us. Na verdade, nem a calmaria de um asfalto que chamam de tapetão, quando estamos viajando de ônibus, onde dizem que essa pista aqui é asfalto de primeira, tem o conforto, a solenidade, vamos dizer assim. Então a viagem, um avião que está em altitude de cruzeiro e onde não está, evidentemente, passando por uma zona de turbulência, né? É muito suave, é como se tivesse parado. E realmente o nível de segurança é altíssimo. É porque no acidente aéreo, quando tem, em algumas vezes é fatal. Não há escapatória. Mas se for comparar com o número de acidentes de carros, na verdade não dá como comparar, né? Não tem como comparar.
Acidente de carro tem a todo minuto, tem a todo momento. Para quem ainda não experimentou o simulador e não conhece de aviação, vale lembrar que entre a origem e o destino existe um caminho já pré-definido nos céus, ou seja, o espaço aéreo aí em cima de nós, ele é cheio de caminhos já pré-definidos. E altitudes também. E não se anda fora deles, não se voa fora desses caminhos. São aerovias. Então existe um caminho entre Vitória da Conquista e Salvador que a aeronave percorre tanto na saída, quanto no cruzeiro e quanto na chegada. Isso evita, lógico, colisões, né? Meu próximo desafio, eu sou iniciante, então sei pouquíssima coisa de aviação, assim, simulação, é fazer um voo baseado em VOR e entender um pouco mais esse conceito, VOR, DME, o que é ADF aqui no avião, na hora de sintonizar, o que são essas frequências, eu realmente não sei. E agora a gente se aproxima já da região de descida, né, da aeronave. Isso é tudo feito de forma automática, tá? Turbinas são reduzidas ao mínimo para não levar a aeronave a desenvolver uma velocidade estupidamente alta, porque na descida, como diz, todo santo ajuda, né? Mas a verdade é que a aeronave, pela gravidade, ela está sendo puxada para o chão, então não tem porquê o motor estar acelerado, né? Ele desacelera e a aeronave continua a desenvolver velocidade. É que às vezes a gente não para pensar. Existe uma guerra, na verdade, contínua nesse caso aqui, que é a guerra da gravidade. E nós estamos a vencendo por questão, primeiro, né, da aerodinâmica da aeronave, tudo pensado, e velocidade, é o segredo de tudo. A velocidade tem que ser maior do que a força gravitacional. No momento em que a gente diminui a velocidade, diminui a potência, não significa também que é deixar a gravidade puxar, não. Você direciona um pouco a aeronave no sentido terrestre, né? Para que ela continue voando, mas no sentido mais para a descida e não continuar lá em cima. Não é deixar ser puxado pela gravidade, porque se você diminuir a potência e for puxado pela gravidade, significa que você está caindo. E dentro de um avião ninguém quer cair, né? Eu sei que os termos aqui não tem nada a ver com a técnica, mas eu estou sendo o mais simples possível, porque é para iniciantes essa conversa aqui. Acontece muito de eu ficar aqui, minha consciência situacional confusa, sem eu saber onde eu estou, e a curiosidade, sabe, vem muito forte, e o painel aqui no avião não me mostra onde realmente eu estou. Eu queria ver o mapa, no caso aqui o mapa da Bahia, saber onde é que eu estou realmente. Então eu vou e acesso o mapa, o recurso aqui do simulador. Aí eu vou um zoom para pegar um plano bem aberto para saber há quanto tempo eu estou de Salvador, se eu já consigo ver aqui no mapa. Outra coisa que eu preciso estudar é sobre o METAR. Eu já vi aqui onde é que eu vou estudar um pouco sobre isso, que é um canal no YouTube chamado Aviação para Iniciantes. Tem muita coisa legal ali que vai ser bom para mim. Então, aos curiosos como eu, que amam aviação, simulação, recomendo super que assistam esse canal. Aqui eu estou selecionando a frequência dos instrumentos em Salvador, se caso eu tiver que fazer o pouso por instrumento. Mas eu não faço, eu sou um curioso, vou tentando acertar. Tomara que não seja necessário. Mesmo lá embaixo já estando quase escuro mesmo,
Aqui de cima a gente ainda vê, né, o sol se pondo. Maravilhosa esta sensação, esta experiência. Aqui agora é hora de fazer alguns ajustes. Auto brake, né? Botar para posição 1. Salvador, a pista não é pequena. Esse auto brake, quando a aeronave toca ao chão, ela começa a frear o avião de leve. Então eu boto aqui no número 1. E o auto brake é dos freios aerodinâmicos, são os sleds que sobem na asa. Assim que o avião tocar o chão, esses sleds sobem, tentando frear, tentando não, né? Freando a aeronave. Muito embora, vale salientar que o maior responsável pela frenagem no avião em terra são as rodas. E não o reverso. Parece até que o reverso faz aquele estardalhaço todo, né? Aquele som do vento, as turbinas, os motores, mas a maior responsabilidade na frenagem são dos pneus mesmo. Agora, uma curiosidade que eu tenho sobre esse lance da pressão atmosférica, porque a gente tem que ficar ajustando sempre, de acordo com o local, de acordo com o aeroporto de destino, para onde você vai, onde você está agora. Você tem que ficar ajustando qual é a pressão atmosférica, onde você está e depois para onde você vai, vamos dizer assim. Se a altitude não muda, então a gente entende aí que a leitura que os computadores fazem, a saber, os computadores do avião, não é de aproximação da terra, do solo. Não é porque não é um sensor óptico. Ele se baseia pela pressão atmosférica. Eu acho que é por isso, desse modo, que ele determina a que altitude o avião está, pela pressão atmosférica. E então a gente consegue regular o piloto automático, se basear, voar a certa altitude, ele se baseia pela pressão atmosférica. Só que, quando você não está em nível de cruzeiro, onde a pressão é pelo nível do mar, o nível médio do mar, eu acho que aí não há necessidade. Mas quando você está se aproximando do solo, você muda o altímetro. E ele não é a mesma coisa. Por exemplo, Salvador não é a mesma coisa de tarde ou amanhã. Está sempre mudando. Então você tem que ficar ajustando o altímetro para que o computador faça a leitura certa. Senão ele vai dizer que você está a uma altitude que não é, porque o altímetro está ajustado errado. Eu estou achando que é isso, mas vamos estudar. Quando o piloto automático detecta que está perdendo muita velocidade, ele mesmo já dá potência, né, nos motores. Então os manetes começam a subir, porque existe, além da razão de descida, uma velocidade a se manter. Não pode ser uma velocidade abaixo de indicada ou acima da indicada. Essa aeronave é a aeronave não sei se é um time ou se é uma pessoa, se é um grupo, Zibo 737-800 Zibo. Existe a aeronave default que vem já com o simulador, mas essas aeronaves não têm os detalhes, principalmente nos painéis, na aviônica, como uma aeronave assim, payware, né, que chama, pago. Você paga aí para ter essas aeronaves, muito embora o Zibo é de graça.
Então, das aeronaves de graça, o Ziba é a melhor que tem. Muito completa. E às vezes tem até mais coisas do que uma aeronave paga, tá? Mas a maioria das aeronaves pagas, elas são complexas. Realmente ela tem um nível de simulação muito alto. Então vale a pena comprar. O meu sonho é comprar um 767, um 777 para fazer voos longos. Porque a autonomia desse Boeing aqui acho que chega a 5 horas e meia, não lembro. Fazer um voo internacional, por exemplo, São Paulo a Londres, sem parar, aí tem que ser uma aeronave grande. Esse fixo que a gente está passando aqui, nesse azulzinho no painel, é o aeroporto de Valença. Como a gente vê, já estamos adentrando a noite, perto aí da região de Salvador. E realmente o pouso vai ser então no escuro. Lembrando que uma vez eu estava num voo vindo do Rio de Janeiro para Salvador. Era um dia de domingo, mais ou menos horário de meio-dia. E quando chegamos na região já da Bahia, sul da Bahia, né? A comissária anunciou na cabine que o piloto tinha autorizado quem quisesse ir dar uma olhada na cabine. Porque muitas coisas são mais restritas hoje, devido a atentados, eles vão desenvolvendo, né, mecanismos de segurança. Então já não se entra na cabine hoje. É muito raro isso acontecer. Então eles convidaram, eu fui o primeiro. Eu fui lá olhar. Eles estavam sem fazer nada, conversando. Eu me assustei, não tinha ninguém segurando nada. Piloto automático, gente. Eles estavam conversando. Ele falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Aí ele, pode chegar aqui mais perto. Aí eu olhei. Aí estava vendo um hotel, não sei se o hotel é Transamérica, na região sul da Bahia. Eu fiquei encantado com aquilo que eu vi. E o piloto, com um jeito muito simpático, falou, por ser domingo, um fim de semana, ia fazer um voo panorâmico desde o sul da Bahia até Salvador. Aqui anunciei, né, que estamos em procedimento de pouso. Ladies and gentlemen, the double thing indicates that the aircraft is now in its final approach, and we have a clear command. At this time, all passengers must remain seated with their seatbelts securely fastened. Your tray tables and carrying items stowed. Seat back in the upright and locked position, and your aisle armrest should be lowered. Flight attendants will pass the cabin to complete their final safety checks. Please check around your seating area for all remaining cups, glasses, other articles you wish to discard. So much, we'll be landing shortly. Próxima vez eu quero pegar uma aeronave Ziba, só que com a pintura da Gol, de uma aeronave nacional. Eu queria tanto achar essas comunicações todas em português. Isso dá um realismo, né, na simulação. Seria muito interessante. Vamos ver se eu acho. Uma outra coisa que eu sinto falta é porque, assim, o ATC, a comunicação, ela é um pouco não, ela é muito robótica ainda na simulação. Eu não sei como é que tá no X-Plane 12. E outra coisa que eu sinto muita falta é o tráfego aéreo. Eu baixei um aqui, Freeware, mas não gosto não. Ele não anima direito assim, entendeu? Você não sente a animação dele, o tráfego mesmo de aviões passando, aviões, você tendo que esperar para decolar. Eu não sei se existe pago, se o pago funciona mesmo e se tem essas aerolinhas virtuais mesmo acontecendo. Se alguém souber aí, vão comentando aí que isso vai me ajudar a produzir um conteúdo melhor ainda da próxima vez. E desde já, muito obrigado, tá? Por assistirem, por estar comigo aí.
Já estamos vendo aqui no painel, acho que é o Aeroclube, esse azulzinho se aproximando aí do centro. O centro sempre se refere à aeronave, né? Naquele visual ali. E agora, já entre nuvens, é necessário ligar os limpadores. Os limpadores, interessantes, eles são independentes, né? É o do piloto e do copiloto. Tem suas velocidades e controles independentes. Por isso que não ficam sincronizados, são meio que assíncronos. Já é possível ver Salvador ali, né? Muita chuva, viu? Tomara que não esteja assim lá. Gente, é muita chuva. Estou agora ajustando os flaps para 5 graus. Os flaps, eles dão uma sustentação extra à aeronave, já que ela está voando em baixa velocidade. Ela começa a pender a parte de trás dela para baixo, sabe? Isso significa que a gravidade está querendo vencê-la. Então, quando você bota o flap a 5 graus pelo menos, ela vai dando a sustentação e fazendo com que a frente da aeronave fique mais reta, tentando manter a aeronave voando nivelado. Quanto mais baixa a velocidade, mais flap será necessário. E agora eu vou estender o trem de pouso. Três luzes têm que ficar verdes para confirmar que o trem de pouso está baixado e travado, né? Eu lembro que estava num voo da VASP, chegando em Salvador, e o avião acabou não descendo mesmo, não tocando a pista, e eu fiquei estranhando. Passou muito alto e eu vi o aeroporto assim. Eles deram a volta e finalmente pousamos em segurança. 2500. E quando começaram a dar essa volta, ele falou: senhores passageiros, nós abortamos o pouso porque não tivemos uma luz correspondendo ao trem de pouso. Aí só agora essa luz acendeu. Então agora vamos pousar. Já ouvi alguém dizer que isso era normal acontecer com essas aeronaves, que eles passavam assim para que o pessoal em terra visse e certificasse de que realmente o trem de pouso estava baixado. O computador já nos informou 2.500 pés atrás. Ele começa a informar agora, cada vez que a aeronave vai baixando a altitude, né? Isso ajuda na consciência situacional do procedimento de pouso. Esse aviso aí é que a renderização está sofrendo para poder me entregar um vídeo mais fluido, né? A limitação da máquina.
A gente tem um vento de cauda ligeiramente inclinado. Isso dá a entender que o motor não precisará de tanta potência para manter a aeronave sustentada, né? A pista já estou tendo o visual dela, o tempo melhorou, ainda bem. Estamos com tempo bom, o pouso não vai ser tão sofrido não. Lembra que eu estou controlando com o mouse e não com manche. Não me sinto assim tanto numa simulação por conta disso. No lado esquerdo aí da aeronave, essa trilha de luzes é aquela rodovia do CIA, né? Do CIA. Quando a gente desce aí em Salvador, pega essa rodovia para ir para a Feira de Santana. Já essa trilha aqui do lado direito da pista de pouso, eu acredito que é a Avenida Paralela de Salvador. E mais acima da rodovia do CIA é aquela principal de Lauro de Freitas, né? Linha verde. Desabilitei o piloto automático, a partir de agora eu estou no comando. Aí agora a gente vai ver a cobra fumar. Já consigo ver os sinalizadores PAPI da pista lá, 4 luzes brancas, ou seja, estou muito alto, já era para eu estar descendo, mas qualquer movimento brusco aqui é terrível. No manche a gente teria isso com mais precisão, né? 4 luzes brancas, estou muito alto. 4 luzes vermelhas, estou muito baixo. De cada lado, 2 brancas e 2 vermelhas, estou na altitude certa. Ou estou no plano de descida certo. Ainda muito alto, 500 pés. 300 e muito alto. 200, muito alto. Como a pista é longa, os LEDs que sobem automaticamente para frear a aeronave. Toquei a frente e agora o reverso. E realmente são praticamente 40 minutos de voo mesmo. Opa, aqui deveria continuar a comunicação, ponto de vista do passageiro. Já deve ter corrigido, né, na próxima versão do Zibo. You may now use your mobile phones and other handheld electronic devices while we taxi to the gate. Recolhendo os flaps. Larger electronics must remain stowed. We invite you to visit delta.com for all your future travel needs, including Recolhendo também os slats. your SkyMiles account. If any of you should have questions regarding ground transportation, baggage claim, or any other information, a Uniform Delta agent meeting this flight will be more than happy to answer any questions you may have. On behalf of Delta Sky. Na verdade, a comunicação está falhando sempre que muda o ponto de vista, né?
Nessas horas que a gente queria ver uma animação melhor, né, do que está acontecendo, aeronaves pousando, aeronaves decolando, taxiando. Às vezes a gente tem a sensação de que é um aeroporto fantasma, né? Pois bem, aí é Salvador, uma cidade de tradição, né, do nosso Brasil, primeira capital do Brasil. Seu aniversário é 2 de julho. Inclusive esse aeroporto, hoje chamado de Deputado Luiz Eduardo Magalhães, antes tinha o nome de Aeroporto 2 de Julho. Com quase 3 milhões de habitantes, Salvador, fundada em 1549. Tem hoje, 2023, 474 anos. Carnaval de Salvador histórico, né? Conhecidíssimo no mundo inteiro, juntamente com o Carnaval do Rio de Janeiro. Esse é o ícone, né? De festas carnavalescas brasileiras. Salvador ganhou destaque assim desde o surgimento do axé. Axé Music, um estilo que originou outros derivados, né? Mas tudo resumindo-se ao axé. Até hoje se toca axé, bandas, cantores e por aí vai. E eu com essa conversa afiada, olhando o painel aqui, saindo da pista. Já estamos nos aproximando da área de parking. Pode ver aí, foi um voo sem comunicação nenhuma com a ATC, porque seria um pouco mais próximo da realidade usando um ATC mesmo virtual, conversando com pessoas reais. Mas eu nem de longe me sinto apto para fazer um voo assim. Até porque tem questão de fraseologia aeronáutica, entendeu? O que falar, como falar, tem cotejar o que eles estão falando. Esse procedimento todo é necessário um aprofundamento, um curso mais endereçado para isso, entende? Não é uma coisa assim rápida, não. Mas meu sonho é fazer isso. E vai ser muito interessante. Até porque mesmo em simulação, sendo uma simulação, não sendo real, mas eu acho assim uma falta de consideração com os demais que prezam pela simulação virtual, pela comunicação. Você sai voando de qualquer jeito, é uma irresponsabilidade. Você bagunça, na verdade, a simulação brasileira, assim. Então foi um voo sem comunicação nenhuma, nem com o eletrônico, porque o eletrônico não há uma realidade assim realmente passada, entendeu? Eu não sei, porque a gente traça uma coisa no FMC da aeronave e a comunicação do computador aqui na simulação, ela fica mandando você fazer outra. Então fica meio sem saber. Eu ainda não tenho expertise para saber como proceder dessa maneira, mas já estamos estacionando aqui. Aproveitar, agradecer aos que ficaram até o final. Não sei quantos views isso vai alcançar, mas eu sempre tive vontade de ingressar nessa área de simulação no YouTube. Aos que assistiram até aqui, vocês têm meu carinho, meu agradecimento sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraços.